Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Gusta, que horas são? E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Não sei que horas são, eu não sei que horas são. Que absurdo. E do outro lado, também como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Que horas são? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Gente, eu nunca ia lembrar também. Nunca. Jamais. 4 anos depois do seu último longa, o diretor Paul Thomas Anderson retorna aos cinemas com uma batalha após a outra e deixa todo mundo com a expectativa lá em cima. Além de ser, é claro, mais um filme do PTA, Uma Batalha Após a Outra é o primeiro filme a ser filmado em vista Vision desde os anos 60, o que dá a possibilidade ao espectador de ter duas experiências muito distintas de exibição. E é claro que a gente não ia deixar esse filme de lado, já que o PTA é tema recorrente aqui no Meia. Aliás, corre lá para ouvir o nosso episódio 54 sobre o diretor. Mas o que a gente achou de Uma Batalha Após a Outra? Será que valeu o hype? Em qual lugar da filmografia do Paul Thomas Anderson esse filme se encaixa? E como ele chega para as principais premiações do próximo ano? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá aí no meio do episódio, ouviu alguma coisa que te interessou, que te deu vontade de comentar? Então sua vida tá muito fácil, é só você chegar aí se tiver no Spotify e deixar um comentário pra gente. A gente gosta muito quando vocês trocam ideia, conversam com a gente, sem contar que ajuda bastante o podcast, né? Sem mais delongas, bora falar sobre Uma Batalha Após a Outra do Paul Thomas Anderson no Meia Opinião. Meia Opinião. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de felicidade, hoje é dia de sorriso no rosto, porque a gente vai falar de Paul Thomas Anderson de novo. Ah, que saudades! Vocês lembram que podcast minúsculo nós éramos em termos de novatos, de pequenos bebês, da última vez que tinha filme novo do Paul Thomas Anderson pra gente falar? Foi a nossa cobertura de Licorice Pizza, foi junto com Mães Paralelas, hein? Gente, Nossa. Mães Paralelas, era um episódio de Paul Thomas Anderson e Almodóvar. Que coisa, né? Hoje a gente vai falar sobre Uma Batalha Após a Outra, One Battle After Another, novo filme do Paul Thomas Anderson. Aqui a gente acompanha um casal de... não só um casal, né? Mas principalmente um casal de revolucionários. Eles eram de uma guerrilha chamada French 75. A gente tá falando da Perfídia e do Pat... Ghetto Pat. Ghetto Pat. E ele muito apaixonado por ela, e ela uma revolucionária porra louca, muito violenta, muito doida. E eles se envolvem e eles têm esse baita relacionamento, eles acabam tendo um filho. E aí o Pat fica muito focado em fazer a menina crescer, viva, bem saudável. E a Perfídia não tá tão assim, ela quer manter o espírito revolucionário, ela tá se sentindo deixada de lado. E aí, por um motivo ou outro, as coisas desandam ali, dentro do grupo. E aí a gente acompanha a história principal, 16 anos depois desses eventos, quando esse passado revolucionário volta pra assombrar o Pat e a filha dos dois, que é... no filme a Willa, né? Charlene Willa, tem mais de um nome. E a gente vai acompanhar a repercussão dessa perseguição dos militares, dessa perseguição do exército, no sentido de tentar exterminar esse grupo de vez. Claro que tem motivos pessoais ali envolvendo também um coronel do exército que se envolveu com a perfídia. E essa é basicamente a história que a gente vai acompanhar. O que é bom, assim, desse filme, quando a gente fala do pré-filme, é que o trailer é um daqueles trailers excelentes, assim. Pra quem não gosta de ver trailer, esse é um dos que dá pra ver. Porque você assiste o trailer e você continua sem entender porra nenhuma do que vai ser o filme. Vai ser uma comédia, vai ser sério, vai ser... O que tá rolando? Qual que é a história desse negócio? Eu lembro muito bem que tem 2 momentos muito específicos do trailer que quando você vê no filme, você fala, ah, beleza, eu já vi isso. Mas quando você lembra de ver no trailer, você fala, cara...
Eu vi e não entendi nada. Por que ele tá chamando o Benício Del Toro de sensei? Por que ele tá falando Viva la Revolução? O que ele tá falando no telefone? Com quem ele tá brigando? O que tá acontecendo? Você assiste e não tem a menor ideia. Então é o melhor tipo de trailer do mundo, porque é aquele que não estraga a experiência. Que dá uma ideia de como é a cara do filme, mas não estraga a experiência. E aí a gente tem, de novo, um episódio falando sobre Paul Thomas Anderson. Então já ficaríamos alegres automaticamente, não importaria a qualidade do filme, que é o que a gente vai discutir agora. Eu vou começar com o meu amigo Lucas Abreu. Lucas, sem querer guiar você nem nada, mas assim, chegou a competição pra Sinners em 2025, finalmente? Ah, agora nós estamos falando da elite, né? Agora a gente começou a competição mesmo, né? Nossa, esse ano parece que tá espaçado, né? Tem um filmão, aí passa uns meses sem nada muito marcante. Aí vem agora, veio Paul Thomas Anderson. Cara, eu já tava num hype pra ver esse filme. O Luiz tava falando do trailer e acho que uns 3 filmes seguidos que eu fui ver no cinema passaram esse trailer. E eu só discordo porque eu não queria ter visto aquelas cenas do trailer, cara. Porque no filme elas são muito boas. São as melhores piadas do filme, inclusive. Mas eu digo em termos de, tipo assim, eles não dão contexto do filme, né? Não dá contexto nenhum do filme. Você fica, tá, inclusive beleza, eu mesmo não busquei nada do filme. Eu já sabia que era do PTA, já tinha visto aquele trailer e não procurei saber nada. Fui só sabendo que era algo que envolvia revolucionários ali e tudo mais. E, cara, que filmaço, meu Deus do céu. Né, já sabia que não ia decepcionar, mas eu achei até um pouco, assim, tem muito, claro, o estilo do PTA aqui, mas eu achei até um pouco diferente de alguns filmes dele. Por exemplo, a gente tem o nosso episódio aí 54 sobre ele, que a gente falou de Magnolia e, né, a gente tava até comentando que mais cedo que a gente fala que Magnolia tinha uma barriguinha ali e tudo. Hoje talvez a gente tenha outra opinião. E, cara, como esse filme ele é acelerado, você vê, assim, num bom sentido. A história leva o tempo que tem que levar. Você não sente... É um filme de 162 minutos, quase 3 horas. Você não sente que o filme tá lento, moroso, ou que você tiraria nada deles. E você também não sente ele muito apressado. As coisas têm o seu tempo pra acontecer, mas ao mesmo tempo é um ritmo, assim... Eu gosto muito do ritmo desse filme. É um ritmo frenético sem deixar acelerado demais. Não é um frenético Baz Luhrmann, né? Mas é um frenético dentro do ponto, sabe? Que... É o frenético Paul Thomas Anderson. O frenético Paul Thomas Anderson. É literalmente... Porque assim, em Licorice Pizza ele tem um pouco disso também, né? Que é o último que ele teve. Pra mim tem essa vibe de ser várias sketches, né? Que vão acontecendo uma atrás da outra. Uhum. E aqui é literalmente uma batalha após a outra, né? Como faz jus ao nome do filme. Porque, cara, não para, assim. A gente começa a acompanhar. E eu gosto de como o filme começa. Porque a gente começa a acompanhar ele sem entender direito. Se a gente viu o trailer e não entendeu, você fica 30 minutos do filme pra pegar... Beleza, eu sei que eles são revolucionários... Vamos acompanhar as missões dele, mas eles estão lutando contra quem? Qual que é o contexto? Sabe? Da onde que surgiu? Se passa em que ano? Isso daí ele deixa meio solto. Você vai só acompanhando os personagens no contexto ali que eles estão inseridos, e a gente vai entendendo que eles são revolucionários, e ao longo do filme que ele vai soltando. Ah, não, mas eles estão lutando contra esse governo aqui, esse governo faz isso aqui. Então, lá com 1h30 de filme que você vai entender o todo mesmo. E isso é muito bom pro filme, porque ele vai crescendo à medida que você vai assistindo ele. Ele vai te deixando interessado. Tá, beleza, já entendi o contexto geral, mas e aí? Quero mais detalhe. E ele vai te soltando. Ele não te explica o filme logo de cara. Não é... Né, uma coisa que eu geralmente odeio em filme, que é quando você... Principalmente filme de guerra tem muito isso, né? Ou então filme histórico, ele vai começar de um determinado ponto e ele começa com um texto. Em 1984, os revolucionários estavam lutando contra os... Cara, não, me mostra, me dá o filme ali e me dá 10 minutos pra entender. E o PTA faz isso muito bem, cara. E como esse filme é equilibrado em humor, cara. As piadas dele funcionam muito bem, cara. Porque assim, ele é essa mistura, né? De drama com comédia. Ele traz uma... Ao mesmo tempo que ele discute o que ele quer discutir, que ele tá falando de uma pauta séria, ele trata isso com uma leveza muito grande aqui no filme, nos personagens que ele decide centrar ali, né, na perfídia e no personagem do Leonardo DiCaprio, na filha depois, é tratado com uma leveza, assim, que a gente vai acompanhando os personagens e eles estão num contexto meio que de guerra, né, de revolução e você tá rindo ali do que tá acontecendo. E ao mesmo tempo são umas situações muito críveis, assim, cara. O Leonardo DiCaprio, o Get Out, esquecer a senha do negócio é uma coisa que aconteceria com qualquer pessoa, mano. Cara,
É muito bom toda vez que acontece. Cara, que eu assistia e eu ria, e eu ficava, gente, eu faria muito isso, porque todo filme, né, que tem um contexto ali de agente secreto, né, de uma organização infiltrada, não, beleza, nós temos a cena, vamos te passar as instruções, aí corta a cena lá na frente, o personagem lembra de tudo, que ele tem uma exímia memória. Cara, e eu sempre pensei, cara, como é que essas pessoas gravam tudo isso, mano? E o PJ vai lá e... Cara, tem muitos anos que eu tô mexendo com ele, tem 16 anos que eu tava aposentado fumando maconha na minha casa, eu não lembro, eu simplesmente... Maconha não, amigo, aquele é um cigarro de metanfetamina que ele tá fumando antes dele entrar na escola, velho. Tipo assim, ele é muito chapado. Gente, eu estou chapado, eu tenho 16 anos que eu não falo com vocês, eu não lembro, assim, simplesmente não lembro. Cara, é muito bom, cara, funciona demais. O Leonardo DiCaprio pra mim tá, assim... né, falar que o Leonardo DiCaprio tá bem chovendo molhado, mas ele tá muito bem aqui dentro do tom do humor, sabe? Aquela pessoa desesperada, quando é pra ele ficar desesperado, ele tá muito desesperado e funciona muito aqui dentro do filme. Cara, eu gosto de todo mundo aqui no filme. O Benício Del Toro, cara, o Benício Del Toro pra mim ele rouba a cena, o Sensei. Quando ele aparece, cara... É bom demais. Mas enfim, eu acho que tá tudo muito encaixado em termos de elenco. O PTA sempre consegue encaixar muito bem, assim, os seus elencos do filme. Mas eu gostei muito, no geral, do ritmo do filme. O Champagne, cara, nossa, o Champagne. Eu terminei o filme e eu tava procurando a idade dele. Eu falei, cara, o Champagne deve estar com uns 70 e poucos, quase beirando os 80 anos. E ele tá no shape, né? E o andadinho dele de soldado, tanto que ele tira sarro daquele soldado, é muito bom, cara. E ele tem 65 anos, que eu pesquisei, e ele é mais novo do que eu pensava. Então... mas enfim. Pois é, você me deixou curioso e achei que você não ia falar a informação. Eu já tava aqui procurando. Mas, cara... Eu acho que o elenco desse filme ele tá muito bem encaixado. Eu gosto de como o roteiro vai se desenrolando e a gente vai descobrindo todos os detalhes da história mais a fundo e de como ele não é pautado... Ele pega o cenário político desse filme, né? Eu acho que o PTA se embasa muito na nossa realidade, mas ele cria um cenário fictício ali, né? Não é nada que tá acontecendo de verdade. Assim, né? Dadas as devidas proporções, né? Ele coloca nomes fictícios ali. Enfim, mas ele pega, assim, né, coisas que... É o Donald Trump, né? Vamos dizer que é assim uma coisa. Mas eu gosto de como ele cria esse cenário político. Eu falar, não vou falar de uma revolução específica, de um período histórico específico. Isso aqui, tudo que tá acontecendo aqui acontece na nossa realidade, praticamente, mas são personagens fictícios e vamos focar aqui no desdobrar no desenrolar da história. E eu gosto muito de como ele não dá o foco de novo pra perfídia. Foi uma coisa que eu me questionei no meio do filme, que eu falei, cara, ele vai colocar ela pra retornar no meio do filme, né? Já meio que dando um spoiler aqui, mas ele caminha pra uma narrativa que pega conversa com uma nova geração de revolucionários, né? Parte para esse conflito geracional. Então a gente tem essa situação de pai e filha, né? Do Leonardo DiCaprio e a filha dele, nesse contexto, nesse cenário político ali, mas que chega um momento do filme que ele já tá dialogando com, olha, como é que essas duas gerações revolucionárias vão, quando se chocam, como é que elas vão se comportar, o que elas vão ter diferente, e ele discute isso um pouco também, sem perder o humor a hora nenhuma. Cara, eu fiquei impressionado como esse filme ele consegue ser bem-humorado assim o tempo todo sem perder a mão, sabe? Porque era muito fácil ele ficar caricato, assim, que ele beira o caricato às vezes, mas, cara, é muito dentro do tom, é muito, muito acertadinho. Enfim, nada a reclamar. Ok. É apenas homenagens. Hoje, apenas homenagem. Mais um episódio é homenagem. Ô, Gusta, você me adiantou. Eu já ia perguntar pra você, fazer duas perguntas, Gusta. Primeira delas, hoje é apenas homenagens. E a segunda, a mesma que eu fiz pro Lucas. Chegou quem vai brigar com Sinners? Quem vai destronar Sinners no ano de 2025? Tanto que esse meme aqui do podcast surgiu porque a gente homenageou Sinners, né? A gente não fez uma crítica. Como bons críticos que somos, a gente deixou de lado a crítica e só teceu elogios. Não, assim, primeiramente, eu acho que poucos diretores conseguem fazer o que o Paul Thomas Anderson faz atualmente. Eu acho que é um nível de controle artístico que é muito diferente do que os outros diretores fazem. Não é assim, quando eu falo controle, não é um controle, por exemplo, o tipo de controle do Christopher Nolan, que é um controle técnico, um controle burocrático de cinema, né? Aquela coisa assim, eu tenho a melhor câmera, eu tenho o melhor elenco, eu tenho o melhor roteiro...
e aí eu vou fazer daquilo, sabe, aquela engrenagem rodar perfeitamente, tecnicamente. Ou, sei lá, vou usar um outro exemplo também técnico de controle também muito bom, que é a Greta, por exemplo. A Greta Gerwig fez Barbie e é um filme extremamente controlado, um filme extremamente bem pensado, sabe? Artisticamente muito colocado também, mas ainda não chega nesse nível do PTA, assim. Eu acho que ele tá muito além, muito... Ele consegue ter uma visão de arte muito, sabe? Parece que transcendentalizada. Muito estranho como ele consegue conceber os filmes dele. Do tipo, essa coisa toda que o Lucas tá falando, assim, sabe? Da construção do vilão, da passagem geracional. Isso constrói um épico contemporâneo. Parece que poucos diretores conseguem fazer isso. Como o cara consegue trazer a construção de uma vilania muito bem feita, sabe? Um background da vilania sem ser caricato. Às vezes fica caricato, mas é muito intencional. Como ele consegue trazer a passagem do bastão, da revolução de um lugar pro outro, de uma forma, eu não diria nem orgânica, porque a direção dele aqui não é muito orgânica, a direção dele é muito técnica. Eu acho ele tem uma montagem de filme muito, Lucas usou acelerada, né? Eu acho ela muito pragmática, ela mostra o tempo todo só o que ele quer falar, ele não deixa a câmera muito tempo, ele não segura muito tempo a câmera dele é muito ativa, a câmera dele tem muito movimento, então ele entende que para fazer esse épico, para ter essa construção de mundo, ele precisa de vários elementos, ele precisa de bons atores, ele precisa de um bom roteiro, ele precisa de boas locações, ele precisa de efeitos práticos, ele consegue fazer uma comunhão de todos esses fatores e trazer uma obra que, na minha cabeça, é mais uma obra-prima, assim, e é tipo assim, é o terceiro quarto épico do Paul Thomas Anderson, cara. Exato. Como que pode? Ele consegue construir as histórias e fazer com que os elementos da história sempre somem. Ele nunca... de soma, né? E não de sumir. Mas não de sumam, de somem. Eles sempre agregam. Os elementos da história sempre ajudam a contar a história e eles agregam muito e traz elementos também frescos, porque eu falei muito no episódio passado sobre o frescor, né, da direção e trazer elementos novos, e o Lucas trouxe também essa questão dessa nova geração dos revolucionários e tudo mais. Ele consegue trazer isso também. Então, essa junção dos elementos, essa praticidade do Paul Thomas Anderson de conseguir colocar coisas novas, aliado com a experiência gigantesca que ele tem de direção, como cineasta também. E eu acho que o envolvimento também com os atores, porque eu tenho a sensação de que ele tem muito controle, essa palavra que eu tô usando assim, esse controle de direção, ele soa muito como uma amizade também com os atores que ele dirige, sabe? Não é um controle técnico, não é uma coisa assim, eu quero que essa cena saia exatamente do jeito que eu pensei. Não, parece que muita coisa acontece no set. É meio mágico, assim, o jeito que o filme vai se desdobrando, sabe? Tem umas sequências, assim, que sai de uma luz super estourada dentro de uma casa, dentro de um apartamento, e de repente vai pra uma silhueta num prédio dos meninos correndo de skate, e de repente essa câmera cai e aí vira uma outra cena que é um noir, uma polícia prendendo o DiCaprio. Sabe assim, é uma coisa que depende de muitos fatores. Depende de você ter um casting que saiba andar de skate, que saiba atuar e que saiba estar integrado ali com o Del Toro, com o DiCaprio, e ao mesmo tempo a temática ali, aquela construção de cena, eu falo muito sobre isso aqui também, aquela imagética dos imigrantes dentro de um quartinho apertado. Amigo, e desculpa te interromper, só pra fazer um asterisco aqui, porque casa muito com o que você tá falando. Os atores receberam um roteiro falando sobre o segundo ato e não tinha um determinado momento lá que tava escrito assim no roteiro: Chaos TBD, que é tipo assim, caos a ser decidido. Então, tipo assim, a sequência mais insana, bizarra do filme, que acontece uma caralhada de coisa, e é essa que você tá falando. Sai de uma luz, e aí vai da silhueta, e aí cai do prédio, e aí tem prisão, não sei o quê. Ela foi decidida como um pensamento pós, assim. Pá, eu vou fazer um rolê aqui. E aí sai aquilo. Assim, cara, ele só aonde que tá o molho do Paul Thomas Anderson? Sabe, como é que... Eu não entendo como é que a cabeça desse cara funciona. Tipo, assim, ele tem o molho. Esse é o ponto. Exato, ele tem o molho. Ele sabe como dirigir. Ele trouxe mais uma vez as nossas Rain, né? A Lana Rain tá aqui de novo no filme também. Você falou de trabalhar com amigo, né? Trabalha com Champagne, com ela. Exato, Champagne. Esse é o filme dele que tem menos amigo, pra falar a verdade. Joaquin Phoenix estava ocupado.
Eu acho que foi até bom, né? Porque eu acho que o DiCaprio aqui nesse filme... O DiCaprio aqui nesse filme, assim, ele cai como uma luva. Cara, tá surreal, né? de bom. Se fosse pra trocar o protagonista, eu acho que não... Parece que não cabe, porque ele tem... O DiCaprio aqui, agora passando um pouco da direção pras atuações, eu acho que o DiCaprio, ele tem um histórico também, mais uma vez, assim, né? Esse parceiro dele, o DiCaprio, ele tem um histórico de atuação que esse filme precisava ter ele ali. Parece que ele junta tudo que é DiCaprio, tudo que a gente conhece da atuação do DiCaprio, aquela cara dele de sofrido, o humor dele é muito prático, né? Ele tem um timing muito bom. O DiCaprio, ele é um ator ele consegue reagir muito bem às coisas, né? Cara, é o DiCaprio, né? Mas assim, ele tem um timing muito específico pra fazer o tipo de filme caótico como é o do PTA. Então, tudo casa muito bem, todos os elementos estão muito certinhos nesse filme. E não é um certinho, mais uma vez, quero reforçar, não é um certinho estruturado, burocrático, exato, obrigado pela palavra. É um certinho, as coisas estão no lugar certo, na hora certa, sabe? Como uma explosão deve ser. As explosões, usar as explosões do filme como metáfora. É aquilo ali, sabe? Aquele grupo revolucionário fazendo o que dá. Tem algumas coisas assim que ele não deixa dito e que trazem um sentimento muito específico do tipo, eles vão ter um filho e eles são revolucionários. Como que vai ser aquilo? Como que vai ser aquela parada nova deles, né? De cuidar de uma criança, é aquele sentimento de cuidar de uma criança num ataque zumbi, cuidar de um bebê numa revolução. Como que é cuidar de uma nova vida, né? Eles não falam sobre isso, mas você sente isso no filme todo. O filme todo é sobre isso. O filme todo é sobre uma nova vida dentro de uma vontade de mudar o mundo, né? Como que a gente vai preservar a vida dentro dessa ótica de mundo que tá destruída, dentro desse mundo que é perverso e tudo mais. Alguns decidem fugir, alguns se ausentam, e essa ausência, o Lucas falou muito bem, a ausência é muito importante, é muito mais importante do que a presença. Por isso que ele resolve não voltar com aquela personagem, porque não faria sentido, não tem porquê aquela personagem voltar, porque a decisão dela foi tomada. Então quem que vai ter que cuidar daquela nova vida? É um cara drogado que resolve as coisas do jeito que dá e com a cabeça que ele tem, ele esquece as coisas. É sobre isso, assim, sabe? É sobre você conseguir controlar as coisas do jeito que dá. Então, o Paul Thomas Anderson consegue fazer a metalinguagem de tudo, da direção dele, das atuações, do roteiro, tudo transborda, assim, fica tudo bonito, né? E aí, ele consegue chegar num ápice de final, assim, que é muito melhor. Eu acho que o final do filme, por exemplo, é muito melhor do que se ele tivesse terminado na cena lá da Revolução, por exemplo, que muitos diretores poderiam ter optado por aquilo, por terminar o filme numa grande revolução, porque o filme é sobre revolução. E o filme termina sobre a história de amor ali do filme, né? Sobre a fraternidade, sobre a família. É uma coisa muito mais... Fecha muito mais a história, ela se encerra muito melhor daquele jeito, e mais uma decisão acertada dele. Paul Thomas Anderson aqui nesse filme... Cara, e assim, eu nunca... Desde o nosso episódio, assim, eu não dava tanta moral pro Paul Thomas Anderson. Eu assisti os filmes dele, bom filme. Continuo achando um bom filme, mas vamos pro próximo. E dessa vez, assim, parece que me deu um estalo, assim. Eu comecei a perceber coisas que eu acho que antes eu não percebia, da qualidade mesmo de direção dele. E tô ansioso pro próximo. Já, Cara, essa geração da ansiedade. Quando é que vai sair o próximo? 2 dias de filme em cartaz. Né? Ele tá bem prolífico. Licorice Pizza saiu aí anteontem. Eu acho que ele vai fazer outro. As rainhas estão aí fazendo um monte de coisa também. Acho que ele podia fazer um filme com as 3, né? Ele filmou vários clipes delas. Vários filmes delas. Vale. Tem que ser filme, tem que ser aqui pro cinema. Que o Gusta falou do final, cara, e falando da direção dele, do movimento de câmera, e, cara, a fotografia desse filme aqui, você senta e você... Chega uma hora que eu só percebi, falei, cara, como é bom ver um cinema, né? O cinema, assim... Nossa, você parece que você consegue pegar aquele filme, assim, a textura, já diria a Turma sabe? da Mônica, né? Como é bom ir ao cinema ver um filme legal. Mas, cara, o final, o Gusta puxou como filme se encerra, que eu adoro também. Aquela cena de perseguição no final, meu amigo, o que é aquilo? A fotografia já tava me impressionando o tempo todo, né? Eu já gosto de todo o movimento de câmera dele, tudo, da textura do filme. Mas aquela perseguição no final, e vindo um carro atrás do outro, e ele filma, assim, de um jeito que você consegue ver os três e as ondinhas, assim, as ondulações da pista. Cara, aquilo ali é uma das melhores cenas de perseguição dele. Tipo assim, R$10 pra fazer.
Ah, não, quanto ficou? Ficou $15, sabe? Porque assim, enfim, eu fico sem palavras, de verdade. É outra coisa, cara, que ele consegue deixar o filme bonito apresentando coisas assim... reais, que é tipo o Leonardo DiCaprio mal vestido, com a barba mal feita, num escort velho, fazendo barulhento no meio do estádio de chão. E fica bonito. Vazia. Não tem nem tráfego pra você falar assim, nossa, tá acelerado, tem tráfego. Eu já peço desculpas aos ouvintes do Meia Pantufa, porque sabe aqueles episódios que você chega e pensa assim, eu deveria ter organizado melhor meus pensamentos? Deveria ter feito assim um bullet point e tal, uma listinha, porque é tanta coisa e assim, eu fico meio sem palavras. Primeiro de tudo, me impressiona uma pessoa que nunca errou a mão. Um diretor que nunca errou a mão. Sabe? Todo filme do Paul Thomas Anderson que eu vi nessa vida é bom. Faltam 2, 3 só da filmografia dele, mas assim, eu gosto de todos. E quando que isso acontece, sabe? Quando a gente vê uma filmografia de alguém falar que gosta de todos. E filmes muito diferentes uns dos outros. Não é aquela coisa, não, ele sempre faz filme do mesmo jeito, muito enlatado e tal. Você pega O Mestre e você compara com Bug Nights, não parece o mesmo diretor, sabe? Você pega o Sangue Negro e você compara com Magnolia, às vezes nem parece o mesmo diretor também. São filmes muito diferentes entre si, mas que carregam o estilo do cara. O Gusta falou muito em controle, né? Eu acho que, vou focar muito numa coisa que você disse, é que o controle do Paul Thomas Anderson, ele não é tão aparente, né? É o fato do não ser o controle burocrático, né? Ele tem uma coisa que é uma espécie de controle fluido. Os filmes dele correm com muita tranquilidade e é porque você esquece que é uma câmera, sabe? Você não tem... A blocagem é sempre fantástica, assim, você tem sempre muito movimento, você tem sempre muita coisa acontecendo e a câmera dele acompanha muito bem, sabe? Aonde ele posiciona as câmeras dele e o que ele faz com o visual de todo o filme dele é assim... Gente, o Paul Thomas Anderson é um único na geração dele. Ele é ele, o cara saído dos anos 90, é ele e só, assim. Você pega contemporâneos dele, a gente não tá falando aqui de veteranos, né? Não tô falando do Scorsese, né? Mas você pega contemporâneos dele e não dá, cara. Ele é muito diferente dos outros, assim. Ele é muito diferente. Você vai falar, claro, você tem grandes nomes, você vai falar muito do Fincher aí, por exemplo. Você pode até falar do Nolan, mas são caras que pensam cinema de um jeito muito diferente. E eu acho que... Tomara que o Paul Thomas Anderson nunca seja cancelado, nunca fale uma merda enorme aí, porque eu acho que isso tudo transpassa também na personalidade dele, sabe? Você vai ver o Paul Thomas Anderson na entrevista e você sente que o cara gosta daquilo, sabe? Sabe um diretor que transparece o quanto ele gosta de fazer cinema? Isso é tão raro. Eu sei que parece uma coisa banal, muito abstrata, mas assim, você não assiste um filme do Paul Thomas Anderson e fala assim, esse cara fez esse filme porque ele tá precisando de dinheiro. Esse cara fez esse filme porque o estúdio obrigou ele a fazer. Esse cara fez esse... Você nunca tem essa sensação no filme dele. Não, eu fiz isso aqui porque essa história me cativa, isso aqui me toca, me comove, e eu tô afim de fazer, e isso aqui me envolve, e eu quero botar isso na tela, e eu vou mudar o elenco? Não, eu vou convocar só meus amigos. Aqui, no caso, como eu falei antes, é um filme dele que tem menos amigo, né, menos parceiro de longa data, mas ainda assim, tem a Lana, tem o Champagne. Eu acho que também diz muito sobre a personalidade dele, essa coisa de querer trabalhar sempre com os mesmos caras. É uma coisa que a gente lembra muito do Scorsese, né, que assim, eu trabalho com esse cara aqui, gosto dele, vou chamar ele de novo. E o Paul Thomas Anderson também tem isso, sabe? Eu vou fazer 90 filmes com o Joaquin Phoenix, vou fazer 90 filmes com o John C. Reilly, vou fazer 90 filmes com o Champagne, vou fazer um monte de filme com a Lana, agora que a Lana resolveu atuar também. Então, assim, você sente muito que ele parece que ele leva milhões de dólares no bolso na esportiva, do tipo, vou me juntar aqui com meus amigos pra contar uma história, sabe? É muito impressionante o jeito que ele conduz cinema, o jeito que o resultado que os filmes dele têm me emociona muito, assim. Eu gosto muito da filmografia do PTA. E esse é aquele caso raríssimo de hype, de expectativa, que a gente vai sabendo, sabe? A gente vai, beleza, a crítica do fulano de tal, ciclano, beltrano, a crítica tá falando bem, mas a crítica ama ele de qualquer jeito. Mas conhecendo a filmografia do Paul Thomas Anderson, é o filme que você vai ver sabendo que você vai gostar. Tipo, a expectativa que não é uma expectativa que dói, que ela não vai ser quebrada. E eu já fui assim, eu sabia que eu ia gostar, e eu gostei mesmo, sabe? Hoje eu vou ver um filme bom. Você vai nessa, assim, e é completamente assim. A gente tá no calor do momento, né? Eu vi o filme anteontem. Acho que o Lucas viu o filme algumas horas atrás, né? Viu o filme na sessão de ontem à noite. Mas é óbvio que tá no calor do momento, mas pra mim, assim, ele é top 3 do Paul Thomas Anderson. E isso é dizer muita coisa, viu? Porque, como eu disse, todo filme dele é bom. E me impressiona muito. Por que eu falei que eu gostei
gostaria de ter organizado meus pensamentos, porque ele fala de muita coisa, né? Sim. E é tão legal ver filme eu sei que eu repito muito isso aqui, é quase um jargão, é o bingo do Meia Pantufa, mas é muito legal ver um filme político que aborda temas políticos que não tá passando a impressão de que ele quer te ensinar, sabe? Não tá passando a impressão de que ele quer te dar uma lição de moral, que ele sabe mais do que você, sabe? E é claro que o tom de sátira aqui de Uma Batalha Após a Outra contribui muito pra isso, mas é aquela coisa do tipo, cara, você vai se afeiçoar aos revolucionários porque é como eu vou conduzir a história, porque, assim, são os meus protagonistas e você vai ver esse lado deles, você vai ver diferentes tipos de revolucionários, você vai ver gente que interpreta a revolução do mesmo jeito, de jeitos diferentes, você vai ver pessoas que têm relações diferentes com a revolução, e o filme fala de muita coisa, né, o filme é muito atual na ideia de a revolução aqui, ela tá atacando o problema da imigração, porque é uma revolução contemporânea, ela lidaria com isso, porque esse é o principal problema que a gente vive hoje, né, é muito diferente de a emancipação de direitos civis e outras coisas de movimentos passados, como você vai falar dos Panteras Negras e tal. Então o filme tem essa cara da revolução que seria contemporânea, né? Como seria um grupo revolucionário, uma milícia organizada nos tempos contemporâneos, que tipo de problema ela atacaria e quais são os reais inimigos, e aquela sátira que não é tão sátira, né? Por exemplo, o grupo de supremacistas brancos organizado e poderoso, sabe aquela sátira que não é sátira? Você fala assim, pode ser que eles não tenham os rituais e os cultos e o nome ridículo, mas que eles existem. Tipo, todo mundo sabe disso, sabe? Então, assim, é aquela sátira que ela é sátira nos nomes, porque os nomes são toscos, sabe? Até da própria Revolução, os nomes são feitos pra chocar, pra ser uma gracinha, tipo, quem chama perfíria Beverly Hills, pelo amor de Deus. Então, assim, eles têm uns codinomes pra ser sacanas, pra ser extrapolados, mas o filme toca muito porque ele é muito crível, assim, ele é muito, a condução dele, da ideia de revolução, ela é muito verossímil e tal. E ele toca em tanto ponto, ele fala de tanta coisa sobre como a revolução enfrenta diversos percalços, como existe relação interpessoal que vai afetar a revolução. Eu acho que uma coisa que é falada sem dizer também, é como, aí desculpa ficar político demais, mas assim, a instituição, ela é a queda da revolução, e mesmo a instituição família também é uma instituição que ela diminui o fervor da revolução, né, porque o filme dá muito essa ideia de que a revolução vai se desfazer pelas instituições, no caso o Estado, a igreja, que são as mais famosas, mas a família também é uma instituição que vai diminuir esse fervor, porque ela, por exemplo, diminui o fervor do Get Up Pat, né, do DiCaprio, e você, enquanto espectador, você se vê na posição dele, ele nunca foi absolutamente engajado naquilo, ele nunca foi um revolucionário de alma, como a perfídia é, então a instituição vai quebrar primeiro pessoas como ele, sabe, e ela não vai se deixar quebrar por isso, então ela vai fazer uma escolha que é vista como egoísta, mas aí você tem esse parâmetro, e aí ela tá errada, ela tá certa, depende de qual é a motivação, depende de qual é a causa, né, só que aí depois ela fica muito errada com os acontecimentos seguintes, porque ela fica queimada dentro da própria revolução, e você tem essas diferentes personalidades dentro de um grupo revolucionário, inclusive a dele, né, que era um cara que era muito engajado por conta da paixão que ele tinha lá pela menina, mas que é um cara que vê as coisas de outro jeito, e ele não é apresentado depois como um gênio porque ele era o cara das bombas, o cara dos fogos, não é, ele se solta, ele, né, ele hesita, ele fica na dúvida, ele se deixa enferrujar, envelhecer, e aí, que é uma coisa que também vai acontecer, né, com revolucionários que perderam a juventude, que foram pra outras prioridades, ou que não conseguiram lidar com aquilo. Então o filme fala sobre a revolução versus as instituições, ele fala sobre estresse pós-traumático, ele fala sobre relação interracial, ele fala sobre supremacismo branco, ele fala sobre imigração como principal problema a atacar, ele fala sobre disputas geracionais, ele fala sobre percepções de família e de comunidade. Gente, é tanta coisa, é tanta coisa, num filme que também, às vezes, tem a sua cara de sequência de eventos, sabe? Como o Lucas falou de Licorice Pizza. Se você for parar pra pensar, são filmes muito diferentes, mas são filmes estruturalmente que conversam, sabe? Você tem uma sequência de acontecimentos que parecem meio esparsos ali, que é, eu não sei muito bem o que fazer, eu tô indo a esmo, eu tô precisando de orientações, mas as coisas estão meio perdidas, e aí tem esse evento aqui, e eu acho muito legal como o Paul Thomas Anderson também, ele não sente obrigação, porque ele tá fazendo o maior filme da vida dele, em termos de escala, e ele realmente tá, ele não sente a obrigação de ter um final catártico, no sentido de ter um final de guerra, de ter um final enorme, de conflito, de combate. O filme vai
perdendo esse poder de catarse e ele vai ficando mais individualizado, né? O auge climático em termos de visual, de movimento, de sair de um lugar A para B pro C, é o segundo ato, não o último, né? É quando o filme tá mais frenético. O terceiro ato é mais contido, ele é mais individualizado, ele é mais quieto até. Ele é tenso, mas ele é entre 4, 5 pessoas, né? Ele não é um conflito geral, ele não é colocado no meio do caos, ele volta às raízes da história. Essa continua sendo uma história sobre o Bob e a Willa, né? Sobre o Pat e a Charlene, né? Que eles têm 2 nomes, gente, porque eles fogem, né? Enfim, é isso. Impressionante e envolvente como o Paul Thomas Anderson não abre mão de ser o Paul Thomas Anderson porque ele está mudando a escala do filme, sabe? Ele não abre mão do jeito que ele enxerga o próprio roteiro, do jeito que ele enxerga o próprio fazer cinema, porque ele acha que ele precisa dar um final enorme, gigantesco, e não é, sabe? Não é. No fim das contas, o filme dele é sobre muitas coisas, mas não é necessariamente sobre o entretenimento barato ou sobre o clima que precisa ser no final do filme. Eu não preciso encarar uma grande guerra, um grande evento, não sei o quê. É uma sequência de acontecimentos que vai piorando, né? Você vê que você tem um conflitão que é sobre ele no segundo ato, mas que no fim das contas não é sobre ele, envolve outras coisas, né? Ele encontra um outro grupo, uma outra discussão de imigração e fala sobre um outro tópico que é as pessoas que ajudam os imigrantes sem documento e como eles ajudam e qual é a estrutura de como eles fazem o pessoal fugir, o pessoal entrar, o pessoal sair, e como é um grupo que não concorda, porque o próprio Benicio Del Toro verbaliza isso, é um grupo que não concorda necessariamente com a French 75. Ele fala pro Bob que ele é um bad hombre, né? Mas também é um grupo que tá agindo com defendendo imigrantes, que tá fazendo o possível pra salvá-los, pra, né, organizar a vida deles pra que eles não sejam presos e tal. Então, assim, os milicos estão indo atrás do Bob e da Willa, mas na verdade a coisa alcança uma escala muito maior, né? Vira um raid mesmo de imigração do ICE. Gente, aí, viu? Eu tinha que ter organizado meus pensamentos. É muita coisa e tudo bom. Eu fico impressionado com como esse filme é bom. Eu saí, a Carla até olhou torto pra mim ontem, porque eu falei assim, amor, não briga comigo não, mas parece que eu tô querendo ir ver de novo. A gente vai numa sessão mais barata e tal, mas parece que eu tô querendo ir ver de novo, porque parece que é tanta coisa que eu gostei muito do filme, mas que eu ainda não apreendi, que eu gostaria de rever pra sentir de novo, pra ver como ele fez, como ele tomou certas decisões. Eu fiquei muito encantado como eu sabia que eu ficaria, sabe? Enfim, 10/10, Paul Thomas Anderson podia soltar filme todo ano, né? Tá vendo? A ansiedade. A gente quer ver mais dele. É que eu acho que essa questão da família, ela é principal. Eu acho que ela, no fim das contas, ela é o fio condutor do filme, né? Uhum. Essa passagem, a gente falou bastante sobre essa passagem do bastão, a passagem do tempo pra mostrar a filha deles já ali no finalzinho do ensino médio, né? Pra mostrar aquele coming of age dela, né? Meio que mostra a evolução dela como pessoa e como ela se entendendo como uma revolucionária dentro de uma estrutura familiar que deixou uma herança pra ela e tudo mais. Eu acho que o filme, no fim das contas, apesar de tratar de muitas coisas, porque é um filme, assim, do Paul Thomas Anderson com desse calibre, ele vai tratar de muitos temas, né? Mas eu acho que, no fim das contas, é um pouco sobre essa história de amor. O fio condutor, né? É, o fio condutor, que é essa história que antes era um casal, agora eles têm um fruto desse casamento deles. Muita coisa aconteceu ali no meio do caminho e agora eles precisam continuar mantendo, né, aquela vida, né? A preocupação que eles têm com cada um do casal tem com aquela menina é diferente, mas ela aparece sempre no filme. Eu gosto muito das ausências nesse filme, assim, as coisas que ele deixa de mostrar pro filme continuar andando, é muito bom. E o final, ele não tem catarse no sentido de não ter cenas muito grandiloquentes, mas eu acho que ele, nesse sentido da fraternidade, ele tem uma catarse muito forte, assim, sabe? Quando eles dão aquele abraço final, pra mim é aquela coisa assim, cara, é isso, nós temos esse problema, né, essa herança familiar, que é uma herança familiar revolucionária, e ele nem tem muita culpa disso, porque ele não tinha essa herança, e depois que ele casa, que ele tem, ela que incentivava ele a fazer as bombas, no comecinho do filme já mostra que ele fez muito por ela, então é muito mais essa questão assim, agora a gente tem um problema pra seguir, né, e a família como uma instituição que determina quem vai ser você, né, que determina quais são os seus próximos
próximos caminhos, é muito revelada pela relação ali escolar, a relação que ela tem com os amigos, que a filha tem com os amiguinhos da escola. Você vê que, no fim das contas, as pessoas comuns, elas estão cagando, sabe? Tem gente lidando com questão de gênero, tem gente lidando com questão racial, tem outros, tem o imigrante também, que tá ali, e eles são meio apáticos, assim, como todo adolescente costuma ser, sabe? Tipo, a questões políticas, ninguém, sabe? Os adolescentes não são tão engajados, assim, politicamente, se não tem uma família, uma estrutura, uma herança, que diga que eles devam ser revolucionários. Então, é meio que aquela plantinha da luta, né? Da revolução, e essa história que é contada, que se você for apaixonado por isso, você vai conseguir alguns frutos. Qual é o fruto ali no final? É você enfrentar o grande vilão. O grande vilão tem uma personificação, né? Que é o governador lá e tudo mais. Tem uma personificação, e eu gostei muito de que a personificação do mal não foi necessariamente o soldado, né? O Champagne ali. Ele não ficou como o vilão do filme, ele ficou como o caricato mesmo, o soldadinho todo torto, que anda errado e que é burro, né? No fim das contas, a gente vê que ele é burro, e que aquilo ali é tudo uma performance de... É muito engraçado. O estupro ao contrário é usado assim de um jeito tão... Cara, é pra mim a melhor piada do filme, sabe? É muito bom, porque poderia ter tanta... Eu acho que, assim, é uma transgressão, é uma forma de fazer uma piada que poderia gerar tanta polêmica, mas eu acho que ele faz de um jeito muito sagaz, assim. O filme não deixa muita brecha pra aquilo ali ficar problemático. E é aquilo, sabe? Aquele é o pensamento da pessoa, daquele conservador, daquele cara, daquele asno. E quando a gente entende ali o resultado das ações dele, né? E, enfim, não vou dar spoiler, mas pra quem viu vai entender. Quando a gente entende quem ele é de fato, a gente fala assim, cara, não, ele não merece estar ali naquela posição. Então a gente precisa de um fim pra ele ali, mas quem é o real vilão da história? Quem é que tem que ser confrontado pelos protagonistas? É o mal, de fato. É quem faz o plano acontecer. É quem come panqueca de banana aos olhos do povo, mas ali no underground faz mata a ovelha, tira o sangue e bebe, né? Eles colocam essa coisa meio de seita pra gente entender que o mal, ele é conversado, ele é articulado. O cão é articulado. O cão é articulado. Como diria Damares. Como a gente tem um mal que ele conversa sobre as perversões dele. Eles têm os ritos deles. E o filme não deixa de falar sobre isso, sabe? Não fica aquela coisa meio, eu não sei muito bem onde tá o bem e o mal. Eu acho que esse filme me lembrou muito um recente, né? Ecoa esses filmes mais recentes. Mas ecoa muito Guerra Civil pra mim. Que é essa coisa de Guerra Civil, às vezes, como ele tem essa cara um pouco mais documental, um pouco mais distante do fotógrafo, né? Vamos apenas ver o que está acontecendo. Às vezes ele se abstém um pouco de falar de fato de onde é que vem a fonte do problema, sabe? De onde é... Ele mostra lá o nazista colocando o corpo empilhado no posto de gasolina. Ele faz isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes falta um pouco de coragem de fazer o que o PTA faz aqui, sabe? De mostrar um pouco os bastidores. Talvez, enfim, Guerra Civil, porque não tem esse acesso, né? É um pouco mais distante mesmo. É o propósito. Mas eu penso, assim, no sentido de político mesmo. De você sair de um filme e você sair com informações novas, com uma nova forma de ver a política, sabe? Isso é mas muito você bom. sair do Alex Garland pro Paul Thomas Anderson também é um salto que vamos combinar. Também tem isso, assim. É um grande... de você conseguir entender, de somar mesmo, essa coisa que eu falei da soma, de você somar vários temas pequenos, assim, que estão espalhados pelo filme, como você mesmo disse, né, o Luiz disse, mas ao mesmo tempo por meio de uma história de uma família, que é basicamente o que um filme precisa ser, né? Uma história ali, uma coisa assim que aparentemente é banal, mas você tá vendo uma construção por isso que eu chamei de épico, porque é uma construção de alguma coisa que é muito maior do que aquela família, né? O Frodo levar o anel... Por que o Senhor dos Anéis é um épico? Porque o Frodo levar o anel lá pra montanha, não é o Frodo levando o anel da montanha. O Frodo vai... Tem o inimigo do Frodo, tem a sociedade do anel que vai precisar ajudar o Frodo, entendeu? Isso é um épico. Pra quem não entendeu por que eu tô chamando de épico, o Senhor dos Anéis, todo mundo concorda que é um épico, né? Então é isso. A construção de um épico é isso, é você fazer uma jornada, muito bom se transformar... A hora que você falou Frodo, parece que minha atenção... Muita gente... Peraí, vamos ver onde ele vai.
Muita gente fala de épico, mas fica falando, é o épico do não sei o que lá. Sempre vem essas coisas assim, sabe? É o épico do medieval. É porque a gente vai conceber o épico como uma história pequena, né? Uma história linear, individual, mas que ela, na verdade, ela está falando sobre uma construção social muito maior do que ela, né? Ela tá falando sobre o mundo, sobre o universo. Aqui eles estão falando sobre a concepção dos Estados Unidos, né? E a concepção de guerra civil e de guerrilha e tal, né? E sobre gerações de revolucionários. Ele, de novo, né? Ele fala sobre muita coisa. Eu até acho que ele dá uma vilanizadinha boa, assim, na perfídia, porque... Sim. Ele faz com que, sem ser professoral, de novo, é um grande mérito dele, mas ele faz com que a perfídia atravesse a linha, porque a perfídia é a pessoa que transforma o cidadão comum no inimigo, num momento, quando ela mata, né? E aí ele fala, opa, aqui a coisa saiu de linha, porque o civil não tem nada a ver com isso, a nossa guerra é contra o governo, e o civil não tem nada a ver com isso, e aqui ela cagou no pau. E aí ele vilaniza ela muito com isso e vilaniza ela muito com a delação, né? E, gente, tudo isso que eu tô falando, gente, isso é a primeira meia hora de filme, não estraga nada não, né? E aí, assim, então nesse caso ele vilaniza, ele fala assim, opa, aqui a revolução cagou no pau porque ela matou alguém que não tinha nada a ver com isso, sabe? Os civis não são um dano colateral, os civis não são nossos inimigos. Então, assim, ele toma muito lado, é óbvio que ele toma o lado da revolução nesse filme, como tem que tomar mesmo, porque, né, olha lá, o inimigo é um grupo organizado de supremacistas brancos. Então, assim, nesse sentido ele vilaniza bem ela, depois ele passa por um processo de, temos que entender uma pessoa sem amadurecimento, uma pessoa que depois vai se arrepender do que fez, do que deixou de fazer, do abandono, tudo mais, mas ele não tenta ser isentão. Acho que o grande problema, quando você faz a comparação com Guerra Civil, por exemplo, é que o Guerra Civil é meio doisladista, assim, ele é meio, o problema é a guerra, e não que o problema é que você tem um vilãozão e você tem alguém que tá certo moralmente, o problema é a guerra. O Paul Thomas Anderson não fala isso, fala assim, gente, é óbvio que os revolucionários estão moralmente corretos, porque olha aqui, o governo ele faz questão de mostrar uma cena de criança enjaulada jogando bola, sabe? Tem um monte de criança enjaulada numa cena que o Lockjaw tá passando, assim, pelo campo onde ele tá, né? Aquilo, assim, não é de tortura, de trabalho forçado, mas é um campo de concentração, de alguma maneira, sabe? Ele tá fazendo essa emulação. Tem 5, 6, 7 crianças enjauladas. Aquilo, ele não considera aquele pessoal gente. Então, assim, é óbvio que ele tá tomando um lado e que ele tá falando que ele entende plenamente o que a revolução tá fazendo, o que a French 75 tá fazendo. Então ele toma um lado, mas isso não impede ele de falar sobre as incongruências internas, sobre os problemas internos do grupo, sobre a perfídia, sabe, cometendo um erro, fazendo uma coisa, escolhendo o inimigo errado. Isso não impede ele de falar de querer explicar por que ela delata, eventualmente, sabe, de querer fazer você entender por que ela delata, que é uma fraqueza de espírito, de querer fazer você entender que ela tá na revolução também pra ser admirada, que ela sabe que todo mundo olha pra ela com um desejo, não só desejo sexual, mas um desejo intelectual, um desejo de paixão. Ela é muito atraente porque ela é muito apaixonada pelo que ela faz e tal. Então, assim, e a partir do momento que ela vem pra essa outra instituição, família, ela deixa de ser a pessoa mais importante da casa, e é óbvio que isso tem um baque enorme nela, que ela não consegue, com o qual ela não consegue lidar. Então ela é uma pessoa frágil nesse sentido, sabe? Então eu acho que ele até vilaniza ela, mas nunca de um jeito, ela é tão ruim quanto os supremacistas brancos, não é isso. Ela é uma pessoa comum que comete erros porque ela tem, né? Porque ela perde essa posição de poder, de centro das atenções, porque de repente tem alguém que precisa mais dos outros do que ela precisava. E o Paul Thomas Anderson é muito cuidadoso em construir isso sem querer detonar a revolução, ou detonar os pontos morais da revolução. O que ele fala mais mal da revolução, que é mais interessante pra mim, é a burocratização idiota, né? Como assim, todo mundo conhece o cara, mas se você não seguir o código, você não seguir a fórmula da revolução, você não é um revolucionário, sabe? E teve uma piada que eu achei tão ruim que ter passado batida no cinema. Pra mim, na sessão que eu vi, pelo menos, ela passou batida. Que é quando o cara começa com aqueles jargões de internet, jargão de psicólogo de internet, falar sobre gatilho, falar sobre você está invadindo meu espaço, né? Quando ele faz um comentário, quando ele ofende o cara, fala que vai enfiar coisa no cara, ele fala, opa, não, o que é isso? Você tá fazendo os meus gatilhos de espaço e tal. Aí é pra você pensar, não, é uma nova geração que não entende nada, que quer reestruturar a verbologia da revolução, tá mais preocupada com os termos certos do que com a causa, não sei o quê. Aí por que eu falo que passou batido no cinema? Porque quando mostra quem é, o cara tem tipo uns 40 e tantos anos.
Eu fiquei impressionado que ninguém no cinema riu. Tipo assim, você ia lá e achava que você ia ver um moleque de 17, de 18, o cara tem uns 40 e tantos anos. O cara que tava falando pra ele, não, é um gatilho, você invadiu o espaço. Mas é porque não dá tempo de pensar em tudo. Eu acho que esse é o caos. O filme é tão frenético que não dá tempo de você pensar em tudo. É o que você falou, eu acho que esse filme, ele é o tipo de filme de assistir mais de uma vez pra rir de novo. Cara, mas assim, essa questão que o Luiz tá falando de como ele vilaniza a perfídia, mas ao mesmo tempo sem perder o foco do lado, de qual lado da história ele tá, né? Eu acho que ele faz isso muito bem aqui. Uma coisa que eu elogio muito no Clint Eastwood é isso, a gente já fez o episódio dele aqui, que é essa questão dele não julgar os personagens e conseguir te dar deixar a gente como espectador pra julgar aquilo ali. E eu acho que aqui o PTA faz isso assim, com uma maestria, porque, beleza, ele deixa claro qual é o lado dele, né, na história. Ele tá do lado dos revolucionários, eles são os moralmente certos aqui na história, mas não é por isso que esse movimento não tem problemas, não é por isso que as pessoas que fazem parte dele não vão ter personalidades diferentes e agir de maneiras diferentes ali dentro desse movimento. E aí ele coloca a Perfídia como essa personagem que é completamente apaixonada em fazer isso e que pra ela o tesão mora naquilo ali e ela gosta de ser o centro das atenções e tudo mais. E ela vai causando meio que os próprios problemas ali, a rivalidade com o soldado, né, que cria uma obsessão por ela. Como ele vai construindo esse personagem ao longo dos anos, né, porque a gente tem um salto temporal aqui no meio do filme, eu também acho excelente, porque, por exemplo, quando eles têm uma família, agora tivemos uma filha. O personagem o DiCaprio, ele é o cara que para e olha pra ela e fala, gente, ela não se tocou que ela vai ter uma filha, ela não né, ele é o cara que para e fala, não, agora nós temos uma família, vamos tomar conta, vamos ter responsabilidade, né, passou a fase da revolução, e ela não, ela quer continuar frenética, a vida dela é aquilo ali, e aí passam-se os anos, né, acontece o que acontece, dela dedurar todo mundo, e vai ter, e foge, e aí ele não é aquele exemplo de pai que a gente achou que ele ia ser, né, ele não é o cara, que ele meio que não sabia o que fazer também, ele só falou, cara, eu tenho que tomar as rédeas da situação, mas o tempo passa e ele meio que fica perdido, cara, ele fala, cara, e agora? Eu só tenho que me esconder, e ele se afunda ali nos vícios dele e naquela vida preguiçosa. E eu gosto muito disso, cara, porque a gente não salta o tempo e vê ele como um pai dedicado, responsável, perfeito, como ele tava tentando ser ele no começo, né? De repente ele fica sozinho com a filha perdida e a gente vê que os anos passam e ele virou outra coisa completamente diferente. Então, eu gosto dessas construções. Mas também é porque ela condenou eles, né? Isso que é foda, assim. Porque ele vira o drogado, o paranoico, por conta da delação dela, né? Então, assim, ele tem dificuldade de lidar com o fato de que ele vai ser perseguido pra sempre. E é por isso que ele relaxa, que ele cede aos vícios e tal. O filme dá a entender isso, né? Que ele só vira essa pessoa porque a paranoia constante é demais pra aguentar, né? Tanto é que, assim, pelo menos nos primeiros anos de vida dela, ele treinou ela pra lembrar tudo, pra andar com o pager o tempo inteiro, pra lembrar do que ela tinha que falar na hora que ela tinha que falar. Celular. Então ela lembrava e ele não, sabe? Não ter celular. Ela não tem celular. Ela tem? Em tese, né? Em tese ela não tem celular. Então, assim, ele foi consumido também pela delação dela. Então, a delação dela fode tudo, né? A delação dela ferra todo mundo. E a única coisa que me incomodou no filme, e não me incomodou no filme, me incomodou quando a gente joga o paralelo pra vida real, né? Quem dera os movimentos revolucionários fossem organizados e espalhados do jeito que eles são nesse filme, né? Sim, não, todo mundo sabe de tudo, tem todas as informações, chega na hora certa, no lugar pra salvar todo mundo. A saída dele do centro de detenção depois que ele é preso, eu fiquei assim, quem dera, realmente, não. Os caras têm gente influente em todas as áreas, ele consegue sair pelo corredor livremente, ninguém vai ver. Não, e foi e não foi assim, nem não pelo filme, pelo filme é ótimo. Da French 75, não, foi a galera da migração, a galera da imigração ainda, que era organizadíssima. Aí você pensa em, nossa, já pensou que maravilhoso que seria? Até deve ter uns grupos relativamente organizados, mas assim, o nível de influência que tem, aqui é a enfermeira que cuida aqui, vai te levar pra lá, que não sei o quê. Pensar, se a vida fosse um filme do Paul Thomas Anderson, as coisas iam ser tão melhores, né? Eu tenho uma coisinha que me incomodou também, mais no sentido de, pra mim, assim, mais que eu acho que ia ser muito catarse, mais uma catarse pro filme, que é assim, eles fizeram, e eu acho que talvez também seja um pouco um gapzinho ali de roteiro, uma amarra mais estética do que qualquer outra coisa, que é o campo ali das freiras, aquela casa ali das freiras, onde as coisas precisam acontecer
acontecer pra ter a troca, né? Pro vilão do filme encontrar a menina, pra menina ser raptada, pra ela ter um lugar onde... Eu senti que aquele lugarzinho ali era uma coisa meio balão de roteiro, sabe? Em determinado momento, assim, aquela coisa de, eu preciso ter uma casa de fraternidade das irmãs, uma coisa assim, de mulheres que entenda o que é que tá passando com ela, pra depois o cara chegar e levar elas. E vocês não queriam ver, por exemplo, aquelas irmãs todas, assim, 20 enfileiradas, cada uma com uma arma na mão atirando nos caras, sabe? Ele evitou a catarse, foi tão entende? O que ele fez... Então, o que ele fez foi evitar a catarse, entender? Tipo assim, quando um grupo de 20 pessoas tá lidando com o governo americano, esquece, meu filho. Esquece. Não vai ter jeito, sabe? E assim, tem um grande erro ali também, amigo, que é, o grupo é tão organizado, o grupo conseguiu sobreviver por 16 anos depois da delação, e aí a menina não pensou em mudar o ponto de encontro depois que ela viu que o celular da outra tava tocando. Tipo assim, o celular dela tocou, amigo, vocês sabem onde... Eles sabem onde ela tá. Por que ela não mudou de lugar? Por que ela continua indo pro mesmo ponto, pro mesmo jeito? Então, em termos de verossimilhança, já é uma coisa assim... que estranho, sabe? Porque é um grupo tão cuidadoso. Por que aqui ela deixou de ser cuidadosa, sabe? Foi a cena que eu achei mais estranha, porque, tipo, ele dá a impressão de que ele te leva pra aquele lugar pra resolver as coisas, então já fica assim, pega na minha mão que o roteiro agora eu tô controlando. Você sente mais a mão ali do argumento mesmo ali, né? Da escrita. E aí quando chega lá, parece que não tem uma recompensa, porque a recompensa seria ver elas treinam, elas atiram, né? Tem essa cena. E aí não tem aquele momento dela se defendendo. O filme não traz esse alívio ali pras irmãs. Então eu senti um pouco meio assim, podia tanto ter essa cena, mas é uma coisa muito mais pra mim do que pro filme, porque pro filme mas ia ser funciona, bom né? mesmo, Elas também queria ver. presas e tudo mais. Ia ser bem assim, né? Tarantino, um grupo de 20 freiras com metralhadora atacando os milicos. Mas já tava muito tarantinesco. Mas já Tem tá. ali aquela sequência Quando tem a dele. perfídia grávida O final do metralhando. filme o final do filme ele é bem tarantinesco. Eu lembrei também, tem essa coisa meio onde os fracos não têm vez, né? Aquela fotografia meio tipo, o deserto, a estrada. E eu senti que tem uma pegada assim meio... Tem incêndios também, em alguns momentos eu lembrei do Denis Villeneuve, em algumas cenas ali, na fotografia. Mas enfim, gente, não damos mais pantufas, mas eu acho que é todo mundo 10 de 10 aqui de novo, né? Aqui vai ser 10 de 10. Com o Paul Thomas Anderson. Não, deixa eu coloquei na pauta, perguntei pra vocês e a gente só falou disso tangencialmente, né? Desbancou Sinners até o momento, gente? Estamos todos no calor do momento, mas Paul Thomas Anderson tem o melhor filme do ano, Lucas? Pra mim desbanca. Pra mim desbanca sim, esse é o melhor até agora. Sinners vindo logo atrás ali na rabeta, mas é uma batalha após a outra, não tem jeito não, gente. Gosta. Eu só vou me pronunciar no Pantufa de Ouro. Meu Deus. Eu preciso de tempo pra digerir. Não, impressão de calor do momento, e aí lá no Pantufa de Ouro você pode mudar de ideia. Falar, no calor do momento eu achava isso. São duas coisas. Tá empatado. Não, decida. Você decida. Filmaços. Calma, não era assim, não tava planejado isso hoje. Não, eu preciso pensar. Filme muito recente, tá muito fresco ainda na minha cabeça. Vou reassistir os dois e aí na Pantufa de Ouro eu trago minha decisão. Eu gosto muito de Sinners ainda. Filmaço pra mim. Esse acho melhor, mas eu já te falo um negócio. Eu acho o Weapons pau a pau com Sinners pra mim, viu? Pra mim ele também já vem, pertinho ali. Eu gosto muito dos três, mas eu acho que Sinners e Uma Batalha Após a Outra estão acima. Eles estão um degrau acima, assim. Eu acho que Uma Batalha Após a Outra, né? sim. São filmes... Os Sinners... Assim, são... enfim. Eu acho que são filmes numa escala muito diferente, né? São filmes mais caros, são filmes mais ambiciosos também. Você acaba tendo outro tipo de briga. Mas pra mim, também ali é pau a pau. No calor do momento, eu acho Uma Batalha Após a Outra melhor do que Sinners. Mas lá em dezembro, no Pantufa de Ouro, talvez a coisa tenha esfriado um pouco mais. Tem também, claro, o Quarteto Fantástico, tem... Vai ter... Não tem filme do cara do Blonde também, não? Saindo agora? Nossa, não lembro nem quem era. Eu esqueci o nome do babaca. Tinha que lembrar, também, né? Pra enfim, não passar reto. Lembrar. Tinha, pra não correr de novo, né? Não passar perto de novo. E
E agora com vocês, já assistiram uma batalha após a outra? Gostaram? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa um comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.